Salve energia! Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, ao vivo. Isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre consumo consciente e nós teremos aqui uma convidada que já é da casa, uma habituê no Quanto Mais Reiki Melhor, Júlia Bergenthal, que vai falar com a gente sobre consumo consciente e os hábitos, os novos hábitos para uma nova era. Eu já vou fazer o convite aqui para ela não deixar eu falando sozinho. Vamos ver como é que eu boto ela, como eu vou embarcar ela nessa nave. Como é que eu vou fazer isso agora, gente? Parece que eu estou aprendendo sempre. Aqui, ó. Júlia está embarcando no Quanto Mais Reiki Melhor, dentro de instantes. Pessoal, enquanto isso, agradecer a presença de quem está entrando. Aê! Uau! Embarquei na Sensacional! nave. Embarcou, embarcou. Vamos aí nessa E aí, nave deu do Quanto Mais certo. Reiki Melhor. E aí, tudo bem com você? Tudo bem, olha, eu tô vendo um pessoal aqui já entrando, Rafa, Opa, o Rafa tá Adri, aí? Legal, Rafa. Tudo bem com Ana. você, Rafa? Melo Lorentz. É a minha madrinha Adri. Ah, olha só. Que Um legal, sejam muito bem-vindos. exemplo de cidadã que consome consciente, tá aí. Opa! Então, pessoal, por favor, pedimos colaboração de vocês nos comentários. Façam perguntas, façam comentários. As pessoas, Júlia, têm comentado e têm ajudado o nosso bate-papo, sabe? Com notícias, com atualizações aí do que a gente está falando. Então é isso aí. Então vamos começar, né? Vamos. Então vamos lá. Se Então, apresenta, como vamos começar? não, você se apresenta. Diga lá de onde você veio, de que planeta você veio, chegou aqui no planeta Terra para trazer consciência aqui para os terráqueos. Olha só, que missão! Então É, vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigada por quem está entrando aí. Boa tarde, aliás, para vocês que estão no Brasil. Aqui já é boa noite. Eu falo da Suíça. Eu estou aqui estudando ética na Universidade de Friburgo. E as questões de desenvolvimento sustentável, de consumo consciente, de proteção ambiental, de quem somos, para onde vamos, como vamos, são questões que me interessam e que nós vamos falar aqui hoje um pouco. Claro que é uma conversa inicial. Por favor, compartilhem o que vocês acham nos comentários, se vocês têm exemplos para nos trazer, se vocês têm hábitos, consumos que vocês fazem dentro das suas vidas que acreditam ser sustentáveis, compartilhem, isso faz a força. Escrever é um pedacinho, né, para fazer a coisa acontecer. Então, eu, na minha pesquisa aqui em ética, eu estudo as questões climáticas. Já de algum tempo, estudando direito internacional, Acordo do Clima de Paris, eu vim parar aqui questões individuais. O que nós estamos fazendo dentro das nossas casas, dentro da nossa vida privada, para contribuir de uma maneira positiva na nossa sociedade, no nosso meio ambiente. E aí eu me deparo com as manifestações climáticas, os jovens manifestando, a população no geral indo às ruas. Aqui na Suíça foi muito emblemático, porque dificilmente o pessoal vai para a rua. Então foi uma quebra muito grande que contribuiu com outras causas, recentemente as causas de desigualdade racial, as causas feministas. E o pessoal começou a ir para a rua e eu me pergunto, legal, e o que estamos fazendo dentro de casa? Então essa é a pergunta literalmente do meu projeto de pesquisa no meu mestrado. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas dos direcionamentos que eu tenho seguido quanto a isso. Então, eu acho que para começar, se Marcelo me permite completar a frase que tu colocou no fala. flyer, achei muito legal. Você escreveu, além de ser uma questão de cidadania, as atitudes de consumo consciente ajudam a preservar o meio ambiente. Eu preciso adicionar mais algumas frases. Além de Por ser uma favor. questão de meio ambiente, o consumo consciente é uma forma de nos reconectar com nós e com os nossos irmãos, com a sociedade,
E além de ser uma questão ambiental, a questão do consumo consciente é uma questão de investimento em saúde e em uma economia de gastos assim. Porque é impossível pensar em desenvolvimento, pensar em sociedade, pensar em hábitos com consciência, sem lembrar que tem o polo ambiental, o social e o econômico, e que esses polos eles têm que conversar. Quando um está maior do que os outros dois, como no caso a gente pode dizer que o polo econômico está falando mais alto que o social e o ambiental, vai ter uma crise social muito grande. E a crise da pandemia é um exemplo clássico disso, né? É um exemplo clássico de que não está tendo o mínimo equilíbrio necessário para manter uma coesão social, se podemos, e isso nos convida para lá a crise. Ok, o que podemos pegar disso e agir de uma outra maneira? Porque crise é um momento de se reinventar. E essa live que está acontecendo aqui hoje é fruto de duas crises, minha e do Marcelo, de conversas que desde o início da pandemia nos tem instigado e nos tem trazido para debater. Vocês estão aqui convidados a debater com a gente. Marcelo, quer complementar alguma coisa? Nos tem ocupado, né? Esse É, tema nos tem ocupado, não preocupado, nos tem ocupado, porque realmente, e agora eu tenho visto que essa coisa se tornou urgente, né? Esse assunto que já não é novo, né? Falar sobre consumo consciente não é novo, falar sobre desenvolvimento sustentável, uma economia sustentável, não, esses termos não são novos, vem se buscando já há umas décadas, mas com o surgimento aí dessa pandemia, a pandemia parece que mostrou a debilidade de um sistema que realmente que não tem equilíbrio entre as partes, né? No momento em que uma economia fala mais alto ou está à frente do ser humano, ela vem na frente do ser humano, alguma coisa está errada, né? Porque no meu modo de pensar, seria normal, seria o óbvio, que uma economia estivesse a nosso serviço, ao serviço do ser humano, e não o ser humano a serviço de uma economia, né? E uma economia que parte do pressuposto da exploração do ser humano e da exploração do meio ambiente. Ninguém pode negar isso. Agora, essas coisas estão evidentes e isso não tem absolutamente nada a ver com esquerda ou direita. Não tem. Eu acho que nós precisamos de um outro paradigma aqui. Eu costumo dizer, não é nem esquerda nem direita, é para frente, pelo amor de Deus. Sabe? Precisamos de um outro paradigma, porque eu vejo também muita gente aí nesses debates agora que está acontecendo sobre consciência, sobre consumo consciente, estão querendo explicar o mundo de formas de autores, resgatando autores, que eu não vou nem citar aqui para não polemizar, autores de 200 anos atrás. Né? E depois outra coisa, eu vou passar a palavra já já para você e perceba bem que momento maravilhoso nós estamos vivendo. Nós estamos, de fato, saindo do modelo industrial, da era industrial, e estamos entrando na era da informação. De fato estamos. Então, não dá para a gente encontrar novas formas de economia olhando ou nos espelhando, né, no modelo industrial. Não é mesmo? Mesmo porque. E aí eu estava pensando, Júlia, e ainda vivemos as portas do século XXI com resquícios coloniais. Ou seja, nós nem deixamos o modelo colonial de lado. Não é um modelo puro industrial, não. Ele tem resquícios coloniais. E agora, como é que vai ser isso para o futuro? Será que nós vamos arrastar os resquícios coloniais, os resquícios industriais, para entrar numa era sustentável? Será? Ou nós vamos ter uma ruptura mesmo e falar, não, peraí, vamos pensar para frente? O que você acha? O que você acha? Você acha que podemos ser otimistas nesse ponto? É interessante pensar nisso como se fosse uma escada, assim, né? O fim da guerra, início da Guerra Fria. Desenvolvimento é a palavra que define a paz no mundo, né? É a palavra de ordem. E é um desenvolvimento que é econômico, economicamente. E é um desenvolvimento feito como uma receita para funcionar em todas as partes do mundo, só que todas as partes do mundo não são iguais. E não funcionou. No nosso caso, América Latina não funciona até hoje. É uma receita que talvez economizaria tempo de pensar um novo projeto,
mas que descarta ingredientes fundamentais como as nossas características regionais, as nossas potencialidades regionais. E é por isso, Marcelo, que quando você fala em modelos coloniais, a palavra que me vem à mente é decolonizar o pensamento, né? Isso tem muito na Faculdade de Relações Internacionais, as teorias decoloniais. Elas estão muito ligadas com as teorias dos estudos da CEPAL, por exemplo, que pensam outras opções para o desenvolvimento econômico da América Latina. Não entra a nossa questão aqui, vamos voltar para o consumo. Eu acredito sim, Marcelo, que pensar em consumo é fazer uma coisa que a gente esqueceu de fazer no meio do processo, que é pensar em cidadania, que é pensar em o que eu posso fazer pelo meu próximo, o que eu posso fazer na minha cidade, da onde que eu estou, para quem eu estou investindo, porque o poder o nosso poder como consumidor, a nossa moeda, ela é muito grande. A gente não dá conta de pensar, às vezes, no impacto que isso causa, né? É uma opção de escolha de quem que vamos investir. Claro que isso está tudo muito bem estruturado para a gente não pensar nisso aí mesmo e não olhar aquela imagem das 10 empresas que dominam o mercado, as multinacionais que dominam o mundo. Mas eu acho assim, que pensar em consumo consciente não é um paradoxo. Tem muita gente que vai falar, não, é impossível. Eu acho que é impossível se a gente não quer mudar, né? Se a gente não quer mudar, sim, vai ser impossível. É melhor daí nem pensar. Mas se a gente quer ter criar uma outra sociedade, não precisa pensar em criar um outro modelo, precisa pensar em criar, talvez seja necessário, não sei, mas precisa pensar em criar outras dinâmicas de relação social, né? E como eu gosto de repetir, pode parecer utópico, pode parecer utopista, otimista, pensar que é possível a gente rever pequenas ações individuais, que parece que não vai mudar nada, mas que muda. Mas pensar em pequenas ações individuais, pensar em utopia, é mostrar o que não está dando bom nessa configuração que a gente está. É pensar em o que não está me agradando, o que não está agradando a sociedade com relação às demandas básicas, né? Eu sempre pensava que ia ser que a grande sacada para a gente mudar as questões de produção e consumo ia ser crises climáticas, mas não, foi uma crise de saúde, né? E a gente está pensando em outras maneiras, a gente está não podemos dizer que não está tendo um movimento criativo, principalmente de fontes da juventude que estão se questionando, né, Marcelo? Mas consumo consciente é muito mais sobre investir do que sobre gastar, né? Podemos começar por aí. E consumo É. consciente tem a ver com a escolha, com o exercício da liberdade. E a liberdade é ir no mercado e ter 10 opções para comprar e escolher essas 10 opções. Tem uma pesquisa que mostra que quanto mais opções, menos certeiras ou menos bem nos trarão as escolhas que a gente faz. Ou seja, a partir do número tal, fazer escolha, quanto mais opções tu tiver, vai ser uma atividade muito chata você ter que escolher, porque é uma atividade de tu dizer não para um monte de coisa, é uma renúncia para um monte de coisa. E essa renúncia para um monte de coisa não é a liberdade, né? O que você ia colocar? Não, então você. Porque existem aí várias correntes, né? Dessa coisa desse pensamento aí que se forma do consumo consciente, né? E é, você acredita que a coisa parte do indivíduo. Nós não podemos esperar absolutamente nada de que venha um modelo econômico para favorecer isso. Então é uma consciência que vai partir do próprio consumidor, começando em casa. É isso? Você acredita? Começando em casa, Marcelo, e assim, porque entre ficar esperando que algo seja feito de braços cruzados, isso não funciona. É importantíssimo que tenha engajamento a nível social para demandar mudanças, é importantíssimo. Mas nesse meio tempo, enquanto a gente sabe que as mudanças a níveis sociais, elas levam muito tempo, tem a ver com o imaginário coletivo aí, né, com o subconsciente coletivo, né? Para uma mudança acontecer tem que ter um processo muito, muito grande. Então, o que podemos fazer nós? Essa é a pergunta que eu tenho me feito. E eu acho que a primeira questão é rever as suas necessidades, rever quem você é, conectar com valores básicos na sua vida e ver o que é o impacto com essa minha ação. Qual é o impacto que eu tenho? E fazer o que está ao seu alcance, né?
fazer o que está ao seu alcance. E tem muita coisa que está ao nosso alcance e a gente está, às vezes, com os olhos fechados para isso. Eu vi Tá. que tem uma pergunta aí. Qual seria a Tem uma relação pergunta. Você entre vai. o consumo consciente e o desenvolvimento sustentável? Bom, o desenvolvimento sustentável, ele é os três pilares: a dimensão econômica, a dimensão ambiental e a dimensão social. Ou seja, há que se ter uma viabilidade econômica, há que se ter uma integração social e há que ser ambientalmente sustentável, né? O consumo consciente, no meu ponto de vista, é uma maneira para realizar esses três, porque o consumo consciente ele vai demandar que a produção seja feita com certos requisitos, com certos critérios. Que critérios são esses? Que a produção seja com mão de obra dignamente paga, que a condição do trabalhador que está lá fazendo o trabalho seja recompensada conforme a dignidade dessa pessoa, né? E há critérios básicos para isso, que a matéria-prima tenha sido retirada com respeito, com cuidado para a matéria-prima que vai vir, né? Tem que ter o respeito da natureza e tem que ser economicamente viável para quem produz e para quem compra, né? Então, pensar nisso é pensar também em autonomia, é pensar também em responsabilidade, é pensar em soberania alimentar. Nunca um país no mundo que não se produz o seu próprio alimento vai ser desenvolvido, do meu ponto de vista. Porque o alimento é a base. Se não tem alimento, a sociedade vai acabar, né? Então, pensar em meios de conciliar essas três esferas é o desenvolvimento sustentável. O consumo consciente é você ter o seu foco, é como ligar a luz na sua sala, na sua casa, na sua cozinha, no seu coração, para ver de onde que veio que você está consumindo, quais foram os caminhos que chegou até a sua mesa, né? Como que chegou isso até a sua mesa. Foi feito com trabalho, com exploração? Poxa, não tem como ser consciente, não tem como ter um bom... não tem como ser sustentável assim, né? E, infelizmente, o que vemos hoje com a industrialização crescente e deslocalizada, que tem a ver com a ideia do colonialismo, né? As indústrias estão bem separadas no espaço do globo terrestre, é que continua uma exploração muito, muito forte de um parto da humanidade, né? Que é a escória da humanidade, são quem é explorado para se ter o resto da humanidade, os 3/4 da humanidade, um consumo, um super consumo, né? Então, repensar isso, o Rafa botou Eu no vou, mundo vou, que eu vou ler o vivemos uma comentário atitude. dele, Julia. Deixa eu ler, Leia. vou ler o comentário dele. No mundo em que vivemos, uma atitude nossa pode atingir milhares de pessoas. A internet quebrou todas as barreiras. Encontramos influenciadores que têm milhares de seguidores. A palavra convence e o exemplo arrasta. Esse foi o reiki mestre Rafael Braga. E aí, dando gancho aí no comentário dele, então, assim, essa coisa, a palavra convence, o exemplo arrasta. E aí, você imagina que você tem aí alguns exemplos aí para nos dar de como é que podemos, assim, agora, vou sair dessa live e vou fazer, nossa, a primeira ação que eu posso ter do consumo consciente. Ser mais consciente com o meu consumo. Qual é o primeiro passo, assim? Bom, o primeiro passo, Marcelo, é pensar as necessidades. É abrir a sua geladeira, ver o que eu preciso de comida. É abrir o seu guarda-roupa e ver o que eu tenho de mais aqui e o que está me faltando. É olhar para dentro de você, olhar para o seu corpo e perguntar qual é o nutriente que está faltando na minha vida. O que está acontecendo, né? Tem uma carência, tem uma sobra, então entender onde eu estou. Segundo, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou me aprovisionar, como é que eu vou me Abastecer. suprir, abastecer, obrigada. Como é que eu vou abastecer essas necessidades? Será que eu posso, no meu jardim de casa, plantar alguma coisa? Não tem jardim? Poxa, será que tem um jardim comunitário? Aqui onde eu estou, na cidade de Friburgo, tem um jardim comunitário. E eles ensinam a fazer plantação, permacultura. Então, olha, essa é a minha ideia. Vou lá no jardim. Não tem nenhuma dessas coisas? Poxa, toda cidade tem uma feira de produtor local. Toda cidade tem uma feira. Você já viu onde é que é a feira da sua cidade? O pessoal de Santa Maria, eu recomendo o canal do Instagram da edo.cozinha lunática. Ela faz um trabalho muito legal de cozinhar com os produtos que ela compra dos agricultores e ela lista onde é que estão as feiras, os preços. É uma questão de você... Informação. A informação está aí.
cabe a gente acessar. Tem alternativas, né? Então, ó, vai na feira, evita o comércio de algo que vem de 300 quilômetros de distância de você, né? Que você não sabe quem, por onde passou, como foi que chegou até você, que teve um impacto muito grande no transporte, né? Questão do consumo da alimentação. Depois, uma coisa que eu tenho passado a fazer e que eu vi que com a pandemia, com o isolamento, as pessoas começaram a produzir suas próprias coisas. Não teve essa onda aí no Brasil? Não sei, o pessoal que estava aí no Brasil. Aqui começou uma onda muito forte de fazer você mesmo. E eu entrei nessa onda, mas foi para fazer produtos para limpar minha casa, para limpar, para higiene bucal. E é muito legal. Você faz o que você consome, você tem um outro respeito por aquilo. Poxa, fui eu que fiz. E isso ajuda a gente a Legal. valorizar o que O o que que outro você, faz. o que que você fez para higiene bucal? Fala aí pra gente. Fiz a pasta de dente, mas tem que consultar o seu dentista antes de... Caso você tenha algum problema, né? Você tem inúmeras receitas que você pode fazer. A que eu fiz foi com bicarbonato de sódio e óleo de coco e óleos essenciais, né? 2 ou 3 óleos essenciais que fazem a higienização da boca, como uma melaleuca. Mas o produto de limpeza de casa, por exemplo, eu recomendo um site que se chama Minha... Uma Vida Sem Lixo. Esse site é muito interessante. Uma Vida Sem Lixo. Ela ensina muitas coisas de fazer limpeza de casa. Foi ele que eu peguei a receita do produto para limpar a casa. Que são, além do mais, é uma economia. Você com pouco dinheiro, você faz um produto que não vai te dar alergia na pele, que não vai te corroer com químicos que estão fortemente ligados com doenças. Sabe, Marcelo, que da onde eu venho, lá do sul, tem muito produção de tabaco. O Brasil é o terceiro ou quarto maior produtor de tabaco no mundo. E nessa região, as pessoas elas têm alto nível de suicídio e alto nível de câncer. E tem pesquisas que mostram, está ligado com a produção do tabaco. Então, isso também é pensar desenvolvimento sustentável, né? Isso também é pensar hábitos de consumo. Isso também é pensar políticas para essas regiões. E nós podemos... Olha, o Rafa já falou, esse site é espetacular. Então, Legal. e nós podemos fazer muitas coisas. Olha Inclusive, aí. contato com a... Oi. Tem comentário aqui, Júlia, para você. Olá, Júlia, prazer em vê-la. Precisamos desenvolver uma economia da necessidade e não a economia do desejo. Foi a Ayrton Rodrigues da Silva. Ah, meu professor Ayrton, muito bacana. Ah, legal. Querido, obrigada, Maravilha. professor. E sobre isso eu adiciono, além de uma economia da necessidade, eu acho que é uma economia da liberdade. Porque as necessidades, elas estão muito também... se perguntar, né, qual é a necessidade? Eu tava lendo sobre isso ontem, tem um escritor que é o Marcuse, e ele vai falar sobre a questão da liberdade. Qual é o espaço para a liberdade? Eu botei aqui, porque nós temos... Só um minuto aqui. Mas enquanto você está procurando aí, vou dizer uma coisa muito interessante sobre Falei. essa coisa de fazer o material de limpeza em casa. Pô, isso aí deve ser ótimo para os animais de estimação, né? Que vão ser os primeiros beneficiados, né? Ou o Olha, bebê que está engatinhando em casa, não é? exatamente, isso. E outra coisa, quando você tem a criança, quando eu cuidava de criança aqui, por exemplo, você chega em casa, você não entra com o sapato dentro de casa. É uma questão de respeito. Você vai deixar o sapato na porta de fora. Não vai trazer tudo Uhum. que está na rua, sujeira, enfim, entre aspas, É. da rua. Você vai ter uma outra dinâmica com a sua casa. E eu me pergunto assim, Marcelo, o que de tão sujo que pode ter na nossa casa que a gente precisa ter tantos químicos para tirar, né? Será que não é uma questão de rever higiene pessoal também, de rever o que a gente carrega para dentro de casa? Isso tudo também é hábito consciente, né? É, Tem mais legal. perguntas, né? Deixa eu fazer a pergunta, você responde. Do Rafael Braga. Começa no micro para atingir o macro. Seria isso, Júlia? Eu acho que o importante dessa frase é a palavra começa. Começa, pronto, não importa da onde, tem que começar. A gente está falando em desenvolvimento sustentável desde 1972. A gente não, eu não estava aqui. Mas o relatório Brundtland, o relatório, perdão, Meadows, foi um dos primeiros relatórios para se falar em desenvolvimento sustentável. Ali deixou bem claro a equação recursos naturais finitos, que acabam, mais uma população que está sempre crescendo,
não vai Quer fechar. dizer, a Vai conta dar não bate, a conta não bate. É crise ambiental. impressionante. É Só que aí, impressionante. aí uma, É. uma, uma triste consequência disso é que houve no mundo uma história que se chama desigualdade social, né? Há no mundo a desigualdade social. Então, enquanto uns estão crescendo, outros não estão. Isso tem uma frase que eu acho linda da Gro Brundtland, que foi ela responsável pelo relatório Brundtland, que é o relatório que define desenvolvimento sustentável como termos as necessidades de hoje atendidas sem comprometer as de amanhã. Ela tem uma frase que eu acho linda, que é o seguinte: a pior das catástrofes ambientais é a pobreza. A pior das catástrofes ambientais é a pobreza. Então, pensar em agir pelo micro ou pelo macro, Rafa, vamos agir, né? Eu sei que você está agindo, você está fazendo a sua parte, eu tenho certeza disso. Mas o importante é a gente agir. Porque esses 30, 40, 50 anos que foi desde as primeiras conferências ambientais, nas quais o Brasil teve um impacto muito legal no Rio, que foi no Rio, me parece E, que o que está faltando é definir ações, definir engajamentos reais. Então, nessa resposta aí seria agora, agir agora. vou colocar o carregador aqui, gente. Espera aí, vai ficar escuro aqui um pouquinho. Sim, Mas vai falando aí, Júlia. Mas aí eu tenho uma sim, sobre pergunta. sim. Eu tenho uma pergunta. A pergunta é a seguinte: então você falou das feiras locais, né? Enquanto eu coloco aqui o carregador. Olha só. Você acha então que isso põe em xeque? Como é que fica o avanço da globalização com esse pensamento do consumo consciente? A globalização será prejudicada? A globalização prejudica o consumo consciente, o desenvolvimento sustentável? Olha, eu acho que a globalização ela tem feito um desserviço quanto a isso, né? Mas ela tem feito um serviço muito bom no que, olha, nós estamos hoje aqui falando, isso é fruto de um avanço muito forte em tecnologia, de um avanço muito forte em trocas, isso é lindo. Há que se ter trocas. Falar em consumo local não quer dizer fechar as portas, não quer dizer protecionismo, não quer dizer, olha, cada um com o seu, né? Não quer dizer, até porque isso seria insustentável para muitos países do mundo, porque vamos combinar que a maioria dos países não é soberano alimentarmente, não tem soberania alimentar, né? Eu acredito que uma não anula a outra, que a globalização vai continuar aí, a globalização tá aí para ficar, né? E acho que ninguém concordaria em fecharmos as barreiras pelo satélite, né? As Seria impossível a gente fronteiras e tal, né? seria Entendi, impossível a gente estar tendo esse entendi, diálogo. Mas entendi. o Mas que é de pensar é a capacidade de autonomia do local. E a crise trouxe essa questão, os remédios. Vai ficar o remédio que é produzido na China. Como que fica um país que produz lá, né? Como que fica a questão das máscaras? Teve crise diplomática por questão de máscara, né? Aí você vê quão não preparados estamos no nível nacional. Acho que repensar isso é repensar o poder que a gente dá para a distância, no sentido de vou diminuir o custo, vou produzir lá. E isso é uma questão que não é nada ética, não é nada responsável socialmente, né? Produzir num lugar porque a mão de obra é barata, porque as leis ambientais são simples, são fracas. Né? pô, legal. Maravilha, Júlia. Pô, sensacional, sensacional. E, e olha só, tem alguém aí fazer pergunta, gente? Tem aqui a Jane, Advocacia Brasil, Portugal, Suíça. Estou amando. Oh, Perfeito. Queridona, legal. obrigado. É a Eu Jane. queria adicionar aqui, Marcelo, que quando a gente fala em questões de cidadania, o consumo consciente ele é uma questão de exercer cidadania também, porque quando você se dá conta do poder que você tem para demandar, aí que tá, ser um consumidor com critérios de qualidade bem altos, faz da gente consumidores conscientes. Você compreende meu Sei, raciocínio? é. Porque quando você diz, eu não quero consumir algo que passou por que tem sangue na produção, que tem trabalho infantil na produção. Eu não quero consumir isso. Não é digno para mim, para minha pessoa. Aí você vai parar e vai pensar, uau, mas será que só assim que funciona o mundo? Será que não tem uma empresa que faz a coisa certa? E tem muitos exemplos de empresas que estão pegando a chave
porque é uma chave da responsabilidade societal, e estão usando isso como um interesse, como um plus, como é que falaríamos? Como um Diferencial. chamariz, um diferencial para Diferencial. consumidores que já se ligaram disso. E claro que aí pode muitos falar, uau, mas isso é um privilégio, você poder escolher o que você vai consumir. Olha, infelizmente, para alguns, infelizmente, quando a gente pensa em sociedade desigual, isso é um privilégio. É um privilégio para alguns ter o que comer, né? É muito triste aceitar isso, mas vamos pegar essa responsabilidade que a gente tem de estar com essa possibilidade de escolher, vamos fazer isso bem feito, porque isso vai contribuir para tirar aquelas pessoas que estão lá sendo exploradas. A gente tem dificuldade, às vezes, de ver as ligações, né, Marcelo? A minha causa, o meu efeito, e você nessa jogada, cadê? Então, tem um conceito que eu gosto muito, que é o capital social. O capital social seria as linhas que unem as pessoas numa sociedade. Se essas linhas não estão unindo as pessoas estão expandindo para fora. Só que não no bom sentido de expandir, não, elas estão divergindo, elas estão se marginalizando. Quando rompe o capital social, que é a capacidade de diálogo, a troca entre as pessoas, vai ter gente marginalizada. E isso não é bom para a sociedade como um todo. Não tem como você ter felicidade, segurança, que é tão caro aí no Brasil, a questão da segurança, né, de você ver alguém na rua e ficar com medo de ser assaltado, ou você ver alguém pegando comida do lixo. Isso não é aceitável, né? Isso dói no coração da gente. Isso é uma questão de marginalização. Não teve capital social, não teve dinâmica social suficiente para trazer a pessoa para a sociedade, né? Isso para mim eu acho Olha que é aí. mais sério. Olha aí, um comentário. Primeiro que boas-vindas a Aprendiz Fora da Caixa. Querida, Oba, que eu sigo muito ela lá eu também. no Instagram. É, também? É. Sim, Faz exato. posts muito legais. E aí que ela diz, muito legal. E aí aqui tem Transcendendo Consciências. Que nome bacana do teu perfil. Olha aí, consumo consciente está em sintonia com a percepção de sermos integrados ao todo. É isso aí. É Isso isso aí. é o holos, né? É o todo. Quando a gente fala em É. meio ambiente e não se vê nesse meio ambiente, a gente está usando um espelho errado para ver, né? Porque nós somos meio ambiente, né? Nós somos todos. É o holos. Olha, tem uma pergunta boa aí para você. Ayrton Rodrigues da Silva, parabéns, muito boa live. Como você está observando o consumo do povo suíço? Fiquei admirado com alguns exemplos quando estive lá. Pode compartilhar um pouco sobre isso? Diga lá, Júlia, eu também Claro, quero saber. claro. Então, o que eu vi aqui quando eu cheguei, foi em 2018, no primeiro momento você fica muito impressionado com a possibilidade de estar comprando as coisas, porque você tendo dinheiro aqui, as coisas parecem ser mais baratas do que no Brasil. Eu não sei, essa era a impressão que eu tinha. E aí o que eu via, professora, é que era muito consumo, muito, muito consumismo. De você ver as pessoas saindo na rua com muitas sacolas e uma coisa muito frenética, muito doida. Isso foi isso que me encorajou também a ir para essa área da pesquisa dos hábitos de consumo. E claro que isso parte de uma questão pessoal, né? Não tem como a gente pesquisar uma coisa que a gente não viveu. Então, eu, na minha vida, revi alguns hábitos, especialmente quando tem que se fazer uma mala de 23 quilos e não dá para levar tudo guarda-roupa. Então, você tem que aprender a desapegar. Você tem que aprender a ver o que é necessário. E recentemente eu tenho observado um outro comportamento, assim. Eu fico muito feliz quando eu vejo as lojas de produtos locais, de consumo a granel, por exemplo, e que o pessoal vai, se organiza e leva seu pote. E é uma dinâmica muito legal. Eu estou começando a fazer isso, estou tentando implementar essa dinâmica de programar para ir fazer o consumo uma vez por semana, levar o seu pote, tudo. Se precisa um planejamento muito grande, mas a economia. Por quê? Porque quando você leva o seu pote, você está economizando até 30% no plástico, que é o recipiente, né, do produto. Então aí já tem uma economia. Certo. Então, assim, eu vejo que o povo suíço, ele está muito disposto a fazer essa transição. Às vezes não tanto quanto deveria, claro. O que me preocupa, por exemplo, esses momentos de liquidação, muito liquidação, eu fico pensando assim, poxa, mas será que... Por que a coisa baixou 70%? Será que teve uma queda na produção e eu não estou sabendo e eu fui um bobo da corte, comprei a coisa antes por 70% a mais?
Eu não sei, eu me sinto hoje um pouco... isso não me faz mais sentido, essa ideia de economia pela liquidação, e daí vamos fazer isso, compra para estocar. Isso é muito mamífero, né? Isso é muito de, vamos fazer o estoque para não faltar, né? Guardar aqui. Muito das cavernas, né? Caverna, meu, é caverna, é total caverna. Total, vamos nos preparar para o inverno, né? É. Vai estar tudo aberto no inverno mesmo. Vai ter Mas, tudo aberto. Mas olha só, primeiro assim, ó, o pessoal tá participando legal, Júlia. Olha aqui, ó. Vou botar todo mundo aqui no. Por favor, Olha, tem faça aqui, ó. isso. Neiva Chardon. A Neiva é minha prof de geografia. Maravilha. Olha aqui, perfeito essas colocações, Júlia. O problema é colocar na cabeça essas mudanças nas pessoas acomodadas para mudar, em especial os capitalistas. Vai ser muito lento essas mudanças, super necessário. Você acredita que vai ser super lento mesmo? Você acha que a gente está num caminhar bacana? Como é que você vê assim? Eu acho assim, eu procuro não pensar no tempo. Procuro não pensar no tempo no primeiro momento. É o aqui e agora, desencoraja. né? É o aqui e agora. agora. Porque isso pode desencorajar, sabe? E é uma questão assim de como o Rafa falou antes uma frase, eu gosto dessa frase assim. Palavras, como é que é? Para quem acredita, nenhuma prova é necessário. Para quem não acredita, nenhuma prova é suficiente. O negócio é experimentar. Você fazendo exemplo, você falando disso com as amigas, uma roda de conversa. Quando vocês estão costurando, que eu sei que é uma costura contigo, Prof. Neiva, quando vocês estão costurando, falar sobre como você conseguiu usar a casca de ovo para fazer um composto orgânico, como você conseguiu fazer um café. A pasta de dente. Não vai botar o café fora, põe o café na plantinha, faz uma compostagem, começa a fazer pequenas coisas que você vai ver que exemplos de pessoas assim vão aparecer. Não tem essa, né, Marcelo, de quando a gente está fazendo coisas assim, as pessoas vão se juntando até nós, porque a gente está fazendo a mudança, o movimento. É isso aí. O Rafa colocou, exemplos arrastam, né? Claro, claro. Com certeza. Aí tem aí pessoal entrando, sejam muito bem-vindos. Estamos falando sobre consumo consciente com a Júlia. E aí o seguinte, tem mais, ó, vou colocar aqui, ó, o pessoal até me poupam de perguntas. Tem gente que faz e leva sacos de tecido para as frutas e os legumes. As sacolas plásticas são pagas para desencorajar o consumo do plástico. Os potes de sorvete e saladas já estão produzidos em papelão. Essa foi, ou esse, né? Melo Lorentz. Sim. Obrigado pela participação. E isso é daqui da onde a gente fala, né? Aqui na Suíça, por exemplo, esse já está um pouco mais avançado, aparentemente. É a questão do plástico, de ir no mercado com a sua sacola. É um hábito que se internalizou, ou seja, que foi tão repetido. Mas tem uma coisa que eu vou te colocar, uma experiência que eu tive na Índia. Então. Eu viajei o norte da Índia todinho e não tem plástico, zero plástico. Ou seja, esqueceu a sua sacolinha de pano, um abraço. Você vai ter que vir carregado, vai vir com a camisa, né? Bota a camisa e vem carregado. E aí eles dão a sacolinha no hotel, porque a gente chega lá desprevenido. Aí eles dão a sacolinha de pano, que eu tenho até hoje, 2 sacolinhas, porque eu ganhei uma. Aí uma moça que estava lá, uma hóspede, saiu, pegou o táxi, não sei o quê, e me deu a sacolinha. Eu não vou mais usar, toma. Eu falei, quero. Aí eu levei 2 sacolinhas de pano. Bacana, né? Sim, e isso é uma questão de hábito, né? Talvez não chegou a sacolinha de plástico. Talvez não chegou. Tomara que sim, menos trabalho para mudar esse hábito. Mas uma vez que você coloca... Eu costumava colocar na bolsa da minha mãe uma sacolinha plástica, uma sacolinha de pano, dentro da bolsa, porque eu sabia que ela ia esquecer se não botasse. Então, olha, pequenas astúcias que a gente pode fazer para nós já. Claro. E quanto a levar a sacola de plástico para pôr a fruta, você não precisa pôr a fruta dentro de uma embalagem plástica. Você pode pegar só que, claro, talvez vai ter gente que vai usar disso para pegar mais fruta e colar o bilhetinho na mão, né, do peso. Enfim, tem todas essas... Olha, sobre as sacolinha, ela diz, aqui quando leva a sacola para colocar as compras no mercado, as pessoas ficam me olhando. Quando cobravam, a população berrou. Um absurdo isso. Então, essa questão... Aliás, pessoal, nós estamos chegando para o final da live, está excepcional. Júlia, muito obrigado mesmo por ser excepcional tudo que você está colocando para a gente. O assunto não se esgota aqui, pessoal. Nós vamos fazer outras
vamos fazer outros aqui no canal Quanto Mais Reiki Melhor. Com certeza vai ter aí canal Supraconsciência fazendo. Você também, né, Júlia, vai fazer no seu próprio canal. Vamos falar mais sobre esse assunto. Esse assunto não se esgota em uma hora, não tem nem como se esgotar. E agora, para a gente ir caminhando para o final, vamos falar na questão dos hábitos, porque, por exemplo, essa questão da sacola, por exemplo, a pessoa ter a sacola na bolsa, a pessoa tem que adquirir um hábito, né? Você teria alguma dica aí de como se adquire um hábito? Porque o Nietzsche dizia que é mais fácil... Como é que era? É mais fácil mudar o mundo do que mudar os seus hábitos, não é isso? Ah, pois é, olha. Aí tem uma crença, né, limitante. Mas enfim, não. O que eu penso assim, Marcelo, é que no meu mestrado a gente teve, por exemplo, uma disciplina, que o exame da disciplina foi o seguinte: você vai fazer uma atividade de durabilidade individual, ou seja, uma atividade que você vai pôr em prática, um experimento, e vai analisar como é que se passa pelos próximos 4 semanas. A minha que eu me propus a fazer era fazer uma lista, só ir no mercado ou na feira, no caso era mercado porque a pandemia não teve feira, e comprar só o que estava na lista. Então eu quis observar qual era o efeito da publicidade, qual era o efeito dos desejos que aparecem no mercado, né? Uau, ó, eu preciso disso. Ah, como é que eu não pensei nisso antes? Eu queria analisar isso, analisei esse hábito. Foram 4 semanas que eu ia toda segunda-feira para o mercado com a minha lista. O hábito não tem segredo, você tem que fazer, repetir. Mínimo Repetir, 21 né? dias. Mínimo 21 Repetir. dias. Tá na Porque repetição mesmo, né? o esforço para fazer um hábito se tornar hábito, ele é um pouquinho elevado, tendo em vista que a gente costuma agir muito pelo automático. Mas os efeitos que isso vai te trazer na tua vida vai ser economia do teu tempo, no fim das contas. Quando você organiza essa rotina para ir, olha, hoje vai ser o dia que eu vou pensar qual é as minhas necessidades de consumo. Você não vai ficar com a tentação de estar indo todo dia no mercado. Também não tem nada contra isso. Você faz o que você quiser. Mas é uma ideia para tu ter hábitos mais coerentes com a tua realidade, né? A minha realidade é uma, a tua é outra. Essa é uma questão de ética, né? Da coerência entre o que se quer, uma vida que se quer, e o que a gente faz para ter essa vida que se quer. Então, é isso. É o esforço que você está sendo... O esforço que você está disponível para fazer, para ter a mudança que você quer fazer. Eu acho que se todo mundo pensasse um pouquinho, tem um influencer que eu gostaria de recomendar que se chama Rob Greenfield. Rob Greenfield. Ele fala que como ele vive hoje viajando pelo mundo falando sobre sustentabilidade, mas de uma maneira bem durável. Ele viaja com... Enfim, não cabe a mim defendê-lo aqui agora. Vocês vejam se vocês gostarem ou não. Mas ele lançou uma questão que eu achei bem interessante. Ele se propôs a fazer cada dia uma atividade que ia trazer mais leveza, alegria, mais bem-estar para ele, para os que estão ao redor. E foi isso que fez ele estar onde ele está hoje, falando sobre as experiências dele, sabe? Com relação ao desperdício de alimento, por exemplo. Ele vai no supermercado e pega as embalagens que estão lá sem tocar, fechadas, ainda no prazo de validade, e ele coloca no campus da universidade para a pessoa ver a quantidade de comida que é desperdiçada na rede de supermercado. E é isso aí, Marcelo, é falar, é mostrar imagens, é ver e é sentir com o coração, ver com o cabeção e agir com as suas mãos, né? Fazer alguma coisa, porque é muito fácil ficar na zona de conforto, né? Como a Prof. Neiva falou, é muito fácil, é confortável. Mas isso não nos traz o mínimo de consciência para uma vida com mais inteligência emocional, com mais conexão com a terra, com os nossos irmãos. O professor Ayrton trabalha com agricultura, né, com cooperativas. É muito legal o post que ele fez hoje sobre como a educação no meio rural é importante e como tem toda uma rede que foi um inconsciente que construiu a ideia de que para trabalhar no campo tu não precisa ter educação. Não, precisa ter muita educação, né? É uma educação diferente, é uma educação empírica. Então, isso também faz parte da gente rever questões de educação, claro. né? Eu acho E eles estão ali, eles são os guardiões da terra, né? Eles estão ali cuidando na linha de frente, né? Olha, quero deixar aqui, ó, tem o pessoal tá participando, super legal, adoro a participação de vocês. Olha aqui, ó. A Advocacia Brasil, Portugal, Suíça, dizendo, na advocacia, por exemplo, usamos menos papéis por intermédio dos processos eletrônicos. E
Neiva, de novo, isso aí, aos poucos aparecem as diferenças. Reiki Mestre Rafael Braga. No Brasil, o uso da sacola de pano mais do que nunca está se tornando uma realidade. Né? Edo Cozinha Lunática. Olha, Olha, acabamos de falar de você, olha. ó, tá aí pro Incrível, pessoal. amiga. Tá aí, ó. Depois vocês visitem lá, Edo Cozinha Lunática, que ela tá Muito com bom. Obrigada, Duda. Ela faz consciência um trabalho nesse muito bacana. assunto. Tem um documentário excelente que a Duda participou sobre a feira, né, em Santa Maria, na universidade, onde foi entrevistado os agricultores, e mostra um pouco da realidade deles e como, na verdade, é isso, é voltar uma relação de troca que passa por pessoas e não por prateleiras de supermercado, né? Talvez é voltar Boa. dar um E toque não passa de. por. Mas é bom isso, porque passa por pessoas, não passa por corporações, né? Porque uma das grandes males aí que está acontecendo é o corporativismo, né? Nós temos corporativismo em tudo, na mídia, em tudo, tudo. Você veja essa questão do corporativismo. Então a gente tinha que personalizar mais essas relações da É, economia, né? Seria ir para um caminho mais sustentável da pessoa para pessoa, né? Essa coisa da troca, sim. né? As Olha relações, só, a ligação social, né? tem uma ligação mais social. Olha só, nós estamos indo para o final, eu estou atento aqui com o reloginho do Instagram, ele nos corta depois de 1 hora de live. E olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou ler mais os comentários, o pessoal está comentando, e vou fazer o seguinte, vou falar para você, você tem recadinhos? Hora dos recadinhos? Você tem recados? Porque eu estou sabendo que você estreou agora uma coluna lá no Telegram, no canal da Supraconsciência, né? Todo domingo você está postando lá. Pessoal, o canal da Supraconsciência no Telegram é tipo uma revista eletrônica. Então são vários profissionais da área do desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. Estão postando lá uma vez, cada um posta uma vez por semana, né? E a Júlia está postando domingo, não é isso? Domingo, Mas estreiei antes com disso, um peraí. post. Mas Vai lá, deixa eu ler o comentário e você vai falar o teu recado aí. Ó, bora. a Melo Lorentes viu o vídeo da Neiva também. Ótimo trabalho. Financiamos pessoas. É isso aí, pessoal. Financiar pessoas. Financiar pessoas. As pessoas estão. A economia tem que estar a serviço das pessoas e não as pessoas a serviço da economia. Isso já é um paradigma. Se quebrarmos esse paradigma, muita coisa já muda. Hein? Gratidão profunda, esse vídeo muito construtivo. Amei. Uhum. Luísa Tereza Mário. Tereza Mário. Obrigada, Luísa. Obrigado, obrigado. Kumuru Magical Tour, ótimo tema. Tema muito interessante. Então, vamos para os finalmente. O que você tem a Vamos. dizer aí? Qual é o recado que você tem, então? Eu acho que primeiro, antes de tudo, só para finalizar essa questão do consumo consciente, muita gente pode olhar e falar: nossa, mas isso é culpabilizar o indivíduo. Não, muito pelo contrário, isso é emancipar o indivíduo daquela falta de responsabilidade das empresas. Temos que também estar com o olho bem aberto para responsabilizar as empresas, os estados. É imprescindível, isso faz parte da democracia. Senão não vai ter democracia, tá? Então, se trata de emancipar os indivíduos, eu acho, consumir consciente, porque torna indivíduos consumidores, indivíduos, pessoas, cidadãs e então consumidores, e não apenas consumidores. Isso é muito Isso, básico, nós não somos é só legal. consumidores. Beleza. E que por trás, como a Edu falou, por trás de toda a produção tem uma pessoa. É de se esperar. Quando se tem uma empresa que tem acionistas, esses acionistas eles não têm necessariamente um coração envolvido. Então a coisa fica pura simplesmente pautada no lucro, né? E aí, bom, aí as questões são profundas de desigualdade que não se preocupa com as desigualdades Olha sociais. aqui, sobre isso tem um comentário que completa isso aí, do Kumuru Magical Tour. As pessoas precisam de oportunidade e valorização, Uhum. não é? Com certeza. E quando você consome algo da pessoa e você diz, olha, muito obrigado por você ter feito isso, eu gostei, você está valorizando, é o reconhecimento, né? É o reconhecimento do trabalho do outro. Legal. Ela completa aqui, ó, pessoas responsáveis e valorizadas. É. O Rafa
Rafael Braga, Reiki Mestre, está pedindo, e eu peço também, compartilhem a live, por favor, pessoal. Tá demais, Júlia. Puxa, que coisa linda. Você expondo assim essas coisas pra gente refletir, pra gente, como chama? Digerir, não é? É, E, e aí tem uma questão também de consumo consciente das informações, meu. Vamos pensar de onde que a gente está e nutrindo isso a aí, vamos fazer nossa... uma live. Vamos fazer uma live sobre É, é. isso. Ei, Porque porque nós o que está... consumimos informação. É Sim, justamente, nós consumimos. Ó, maravilha! Então já está convidadíssima para o próximo aqui, no Quanto por Mais Reiki favor. Melhor. Olha Joia. só, estamos indo para o finalmente, e assim, dá o recado. Então, como é que está Vou. sendo o seu trabalho lá no canal da Supraconsciência no Telegram? O que você Então, está postando? Como é que você está fazendo esse trabalho lá? Então, estreiei esse domingo com uma live sobre, com um áudio, um conteúdo de áudio sobre inteligência intuitiva, sobre como a gente pode, quando silencia a mente falante, os julgamentos, conectar com o que é essência para nós. E aí tomar decisões mais conscientes. E no próximo domingo, não vou dar um spoiler aqui, mas tem a ver com relações. Digno, o que é digno nas relações? Relações entre sociedade, entre pessoas, né? Tem a ver com reconhecimento, tem a ver com questões de consciência e de consumo também. Porque uma relação é uma troca, né? É uma troca. Então, cheguem lá no Instagram do @superconscienciaoficial, no Facebook, no Telegram você vai encontrar o link na bio do Instagram. Não Na fiquem com bio. medo de entrar no Telegram, é muito legal. Você só precisa fazer lá a sua conta, associar com o seu telefone, se quiser ou não. É fácil. E lá você vai encontrar, inclusive, o Quanto Mais Reiki Melhor. E também tem a plataforma É, eletrônica de conteúdos de Reiki, que são magníficos. E que, se e vocês quiserem saber mais sobre Reiki, entrem lá também. Que mais, Marcelo? não, Para então, isso aí, contato, pessoal, olha tem meu só. Instagram. Nós estamos aí nas redes sociais, pessoal, e estamos falando muito sobre consciência. Por isso que esse assunto de consumo consciente tem tudo a ver quando a gente fala sobre consciência, quando a gente estuda física quântica. A física quântica já quebrou esse paradigma que estamos separados, esse paradigma da separabilidade. A ciência já sabe disso, tá? Falta a ciência ter coragem de chegar lá e falar realmente está tudo conectado, sim, porque a física quântica está mostrando isso, principalmente aí na Suíça, no acelerador de partículas, onde estão saindo todos os experimentos já comprovados, né? O que eram teorias na época do Einstein, estão sendo comprovados de meados dos anos 90 para cá. Isso tem tirado o paradigma da separabilidade. Estamos, de fato, conectados. Então, um consumo respeitoso, poderia chamar assim, né? Um consumo respeitoso é um consumo respeitar as cadeias de produção também, porque atrás do alimento tem uma pessoa que plantou, tem uma pessoa que colheu. Não é isso, Júlia? E por trás da Então, isso natureza tem as tudo... estações, né? A gente também está acostumado a tudo o tempo inteiro. Essa é uma questão de controle das estações. A gente conseguiu, inclusive, controlar a época das plantas, meu. Pois é, não, porque tem essa questão de 200 anos para cá, né? Isso não cabe agora dizer, mas a ciência, a própria ciência, quis dominar a natureza. Ela quis dominar, Sim, dominar, dominar, controle. dominar. Hoje ela está vendo que ela não pode dominar a natureza, ela está se rendendo. Ela está se rendendo, a ciência está se rendendo a isso. Então, é por isso que está dando espaço para essa discussão. Não, 200 anos de era industrial não deu certo para o planeta está gritando por soluções e cabe a nós, moradores do planeta Terra, criar soluções, e as soluções vão começar em casa. Nós falamos aqui durante 1 hora sobre isso. Júlia, muito obrigado pela sua participação aqui. Venha sempre, você já é de casa. A Júlia já participa do Quanto Mais Reiki Melhor já há um tempo, né? Somos colegas de trabalho, né? Já demos curso junto, né, Júlia? Tenho o maior prazer em trabalhar com você. Você é uma colega de trabalho excelente, Oh, maravilhosa, uma grande amiga. E olha, deu um show aqui, deu uma aula aqui. Poxa, só gratidão, pura, pura gratidão para você. oh, E para o Marcelo. pessoal que participou aqui ativamente, o pessoal está correndo aqui, ó. Demais. Os Incrível. comentários, maravilhoso, ó. Consumo respeitoso, boa, a Sulaine, Sunelande. Cara,
estou lá no Telegram com vocês, a Advocacia Oba, Brasil, valeu, Portugal, Jane. Suíça. Respeitar a natureza no consumo. Pessoal, muito obrigado pelos Obrigada. comentários, muito obrigado pela participação. Vamos indo aí, Marcelo, porque o Instagram vai cortar a vai gente cortar. daqui a pouco. Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Eu queria que tivesse um coraçãozinho para eu lançar aqui para o pessoal que comentou. Para ti, um coraçãozinho então daqui. E vamos lá pensar o que a gente pode fazer para trazer consciência na nossa vida, no dia a dia. Vamos junto, a gente está descobrindo. Vamos junto, pessoal. Vocês que estão chegando agora, que estão conhecendo o nosso trabalho, venham, sigam a gente nas redes sociais. Estamos no YouTube também. A Júlia postou recentemente uma meditação guiada lá no canal do YouTube, lá no canal do Quanto Mais Reiki Melhor no YouTube. Conto com a presença de vocês lá, pessoal. Compartilhem para a gente espalhar essa reflexão que é tão necessária para o nosso planeta e para as nossas vidas no século XXI. Gente, muito obrigado, Júlia. Obrigado a todos vocês. Marcelo. Eu ficaria aqui o dia inteiro, mas o Instagram daqui a pouco vai botar a gente para fora. Tchau. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado, pessoal. Valeu, Júlia. Obrigadão a todos vocês. Tchau, gente. Tchau.